Não é fácil vir aqui, ligar a câmera e falar de uma dor real. Eu tô gravando esse vídeo, mas assim, eu vou até pensar se eu vou ter coragem de publicar, de colocá-lo no ar, aqui no canal, porque muitas vezes, pela nossa profissão, a gente está tão acostumado a só ouvir o outro, né, se despir, falar das suas dores, que às vezes a gente se sente mesmo desconfortável de falar da nossa própria experiência. Mas eu tenho aprendido cada vez mais, a cada mãe que eu atendo, a cada pessoa que cruza o meu caminho, cada vez mais eu tenho percebido e entendido eh, que a minha dor, o meu processo, a minha experiência, ela pode sim ser ponte de transformação para outras mães. Esse vídeo não tem como objetivo, né, me colocar no lugar de vítima, de coitadinha, mas trazer minha experiência, a minha dor real, que pode ser também a sua experiência, a sua dor real que você está nesse momento. E o meu objetivo com este vídeo aqui é te ajudar, é deixar aqui para você algumas reflexões a partir da minha experiência, de um lugar de uma mulher, de uma mãe, sim, divorciada, psicóloga, né? E que como que isso, né, ocorreu na minha vida, como que isso me transformou, como que isso me adoeceu, como que foi o meu processo. Então, o objetivo deste vídeo é te ajudar. Então, se você já caiu aqui de paraquedas, eu te peço um grande favor. Se inscreva aqui no meu canal. Se você é mãe, eu tenho certeza que esse canal vai sempre contribuir aqui com reflexões reais, verdadeiras para você e vai fazer diferença aí na sua vida e na sua maternidade. Importante também que você curta esse vídeo, para eu saber que você esteve aqui. Se quiser deixar um comentário, eu vou adorar ler e te responder aqui algumas coisas também. Mães, eh, então, esse processo do divórcio na minha vida já aconteceu há 2 anos, e eu falo que é um processo que é um choque, né, quando você cai nessa realidade que não tem, outra forma, não existe outro meio de você salvar essa relação. Então primeiro vem essa dor, vem esse choque, cada uma, né, vai sentir, cada pessoa sente de uma forma, vai ter um sentido aí, mas trazendo aqui, né, para o campo da maternidade, eu costumo falar que a maternidade, ser mãe, vou tomando uma aguinha aqui, porque só de falar disso minha garganta já seca, gente. Então é vídeo real mesmo, vídeo de mãe real. Não vai ter corte, não tem edição, não vai ter nada nesse vídeo. É um relato mesmo. Então fica aqui que você vai acompanhando junto comigo. Eu falo que ser mãe, ele já é um processo muito desafiador na nossa vida, né? Não é fácil, mesmo quando a gente tem uma família estruturada, né? É um processo que já é muito desafiador para a mulher, né, em vários aspectos, seja ele hormonal, social, profissional. Agora imagine você passar por tudo isso, e ainda enfrentar, né, um divórcio, ou seja, uma família, um casal que decidem se divorciarem, né. Não é fácil esse processo, essa decisão, ela muitas vezes não é fácil. E aí a gente entra num novo tipo de relação, que é a relação do divórcio, do pós-divórcio. Porque temos aí filhos, né, dessa relação, temos crianças envolvidas nessa relação e nós precisamos lidar com esse novo formato de família, né? Pais separados, pais divorciados. E não é um movimento fácil. Entram algumas questões além daquelas da maternidade, né, que a gente sabe que não é um processo leve, entram aí
discussões, entram, disputas, né, entram não aceitação da gente, às vezes, não aceitar a forma com que o outro conduz a relação, né, com os filhos, da forma que e a forma que a gente, né, mulher, mãe, conduz, existe essa essa diferença, além do que, já dizia o ditado, né, "o filho é da mãe", ou tem outro ditado: "Quem pariu Mateus que balance". Muitas vezes, o pai, né, ele simplesmente o ex-companheiro aí, ele simplesmente ele entrega, né, esse filho para a mãe, e às vezes muitos pais, a grande maioria, não estou aqui dizendo que são todos, mas a grande maioria, voltam a ter uma vida ali, além de solteiros, uma vida de não pais, não assumindo o seu papel e as suas responsabilidades. E isso para nós mulheres traz uma grande sobrecarga, uma grande exaustão e uma grande frustração, e muitas vezes até culpa. Eu mesma tô aqui abrindo meu coração para vocês, eu mesma já cheguei, assim, a me culpar, né, pelo fim da relação, ou pelo o pai que eu escolhi para minha filha, não estou aqui dizendo que é o pior pai do mundo, né, mas qual que é a conclusão que eu chego diariamente na minha experiência? Nós cobramos do outro um retorno que o outro não pode dar. Nós cobramos atitudes e tipos de comportamento que aquela pessoa não consegue entregar. E isso vai gerando na gente uma grande frustração, porque eu esperava que o outro agisse e desse dessa forma, né, seja com filho, seja no pós-divórcio, e às vezes o outro não me entrega aquilo que eu gostaria. Ou seja, a minha expectativa, ela não foi ou ela não é atendida. E quando a nossa expectativa, o que eu espero, o que eu gostaria, né, de que fosse, não é, o que que a gente se sente? Frustrada, muitas vezes culpada, a gente nutre sentimentos aí pelo ex de ódio, de ranço, de nojo, são sentimentos reais. E isso acaba fazendo mal, não só para nós mulheres, mas também para os nossos filhos, né, que estão aí no meio desse furacão chamado divórcio. Então eu falo aqui para vocês, não é um movimento fácil, não pensem que esse aqui é mais um vídeo clichê, né, dizendo: "Ah, dicas para vocês", mas eu sei, eu posso dizer, assim, do lugar dessa dor, né. Eu tive um processo bem doloroso de divórcio, se vocês quiserem depois eu posso vir aqui, contar para vocês, já que esse é meu propósito, basta vocês me mandarem aqui nos comentários para eu falar mais sobre isso, se esse tema te interessa, se você acha que esse tema vai te recarregar também, se você está precisando compartilhar e dividir seu peso da sua carga, escreve aqui nos comentários que eu vou trazer mais vídeos falando sobre esse tema. Então eu passei momentos muito difíceis, eu entrei em depressão. Ai, Agda, como assim? Uma psicóloga entrar em depressão? Sim, gente, né? Somos de carne, osso, humanas, né? E são dores, né? Não significa que eu trabalho com a saúde mental que eu não tenho as minhas dores. Eu sempre zelei e prezei muito pelo conceito de família, né? Pelo conceito desse pilar de base sólida e bem estruturada, não no sentido bem estruturada que eu falo de valor, de moral e de vivência. Eu sempre prezei muito por isso. E antes de eu engravidar, eu pensei muito sobre, né, se eu engravidaria ou não, se teria ou não filho, porque eu já sabia do peso dessa responsabilidade. Então, quando algo, né, um desejo, um sonho que nós temos, ele não se concretiza até o final, né, porque de uma certa forma ele se concretizou, mas não foi o para sempre, né? A gente, como eu disse, a gente se frustra. Eu me frustrei também, né? Ainda mais que o motivo da separação é um motivo que faz a gente gerar uma raiva, um rancor, né? Então eu sofri muito durante esse processo, eu perdi muito peso, eu continuei os meus trabalhos, os meus atendimentos, mas assim, foi a trancos e barrancos,
como se diz aqui, e foi pela minha filha. Eu falo que eu só experimentei o amor incondicional depois que eu fui mãe. Essa é a minha experiência, tá, gente? Depois que eu fui mãe, que eu experimentei o amor incondicional, que é o amor que a gente engole tudo por eles. Mas tem um momento que a gente precisa parar e olhar para a gente também, né? A gente precisa olhar até para a gente ensinar para os nossos filhos o poder do merecimento, o que eu mereço, o que eu sou digna de receber. Então foi esse momento que eu parei para poder olhar e vi que eu não era digna de receber o que eu estava recebendo. E eu fiz esse movimento, né, com todo o cuidado do mundo para não respingar na minha filha esse processo. Mas não tem como a gente passar pela vida ileso de qualquer ferida. Eu sei que hoje ela também tem as feridas dela, né, filha de pais separados, mas eu tento da melhor forma possível, no melhor movimento, eh, dar ou respingar nela o menor impacto disso. E com esse movimento da gente sempre estar consciente desse processo, o que que acontece muitas vezes? Nós engolimos muitas coisas, né, por eles. E a gente não fala muitas coisas. E eu acho que até com eles a gente nem precisa falar, né? Mas a gente precisa encontrar um espaço para a gente se permitir a expressar. E o que eu percebo hoje, né, na minha experiência, no meu cotidiano, é que nós mães estamos carentes de espaços. Muitas não têm grana suficiente, dinheiro suficiente para poder pagar uma psicoterapia mensal, tá ali uma vez por semana com um psicólogo. Não é de fácil acesso para todas nós mães e mulheres, né? Esse canal, essa abertura da psicoterapia não é. Muitas vezes a gente não tem uma escuta, né, com as pessoas próximas, amigas, muitas falas são leigas, né, na melhor das hipóteses, nossas amigas querem nos ajudar, e às vezes tem uma fala mais leiga que assim, não faz muita diferença para a gente, não transforma, mas também não conforta, né? Então, a primeira coisa é que a gente precisa de um espaço, a gente precisa ser ouvida, a gente precisa de um espaço onde que a gente possa falar e que esse espaço não seja o ouvido dos nossos filhos, né? Porque ali a gente vai estar falando de uma relação de marido e mulher, que é totalmente diferente de uma relação de pai e de mãe, né? Falando da parentalidade, são coisas distintas. E quando eu transfiro para minha criança resquícios, né, do meu relacionamento conjugal, eu tô falando para a criança, o que ela escuta não é o meu ex-marido, ela escuta o pai. Então, a gente precisa ter muito jogo de cintura para a gente poder lidar com essas questões, para a gente se ferir menos e ferir menos também as nossas crianças. E aí você pode estar pensando assim, ai, Agda, e o alecrim dourado, né? O que que a gente faz com o alecrim dourado que está lá tendo atitudes, né, infantis, atitudes, sendo pai de calendário. Depois eu quero até gravar um vídeo aqui falando sobre pai de calendário, né? Que infelizmente existem muitos por aí. É aquele pai, o pai de calendário, ele marca ali na folhinha aqueles dias e se não caiu no calendário dele, ele não acolhe, ele não tem tempo, ele não pode fazer nenhum sacrifício porque não está na data dele fazer. Então, nós mães ainda temos que lidar com tantas coisas desafiadoras, né? Mas o que eu penso para mim mesma, e eu quero deixar aqui para você como uma grande virada, é faça você pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos. Faça você. Não fique esperando que o outro faça. Não crie expectativa, né, de algo ou de que o outro seja uma pessoa que ele não é, seja um pai que ele não é, seja um ex-marido que ele não é. Faça a sua parte para
o seu filho para essa nova família aí que se formou, seja você e sua filha, você, seu namorado e seus filhos, não importa, faça o seu melhor. Em primeiro lugar, para você mesma. Seja a melhor mulher para você. Seja a melhor cuidadora de você mesma. Porque você, só você pode fazer isso por você. Ninguém mais vai fazer. Então, não fique depositando no outro essa mudança, depositando no outro esse dever. Eu coloco muito para mim também que a gente é corresponsável pelas nossas escolhas. Então, eu, Águida, né, escolhi ter um filho com o pai da minha filha. Eu escolhi, não foi um erro, não foi um acidente, não foi uma escolha. E mesmo que, eu engravidei sem querer, foi um acidente, de qualquer forma a gente escolheu. Então nós precisamos assumir não a culpa, não é sobre culpa, mas a nossa responsabilidade enquanto adulto. E se alguém não faz, se um adulto não faz, ou se o pai não está cumprindo a parte dele, eu então vou cumprir a minha. Faça o seu melhor e trabalhe dentro de você essa aceitação, que eu vejo que é o mais difícil hoje, é a gente aceitar plenamente o outro como ele é. A gente não aceita o outro plenamente. Você aceita, assim, plenamente? Tipo assim, ele é alecrim dourado e tá tudo certo, deixa ele pra lá. Se você já chegou nesse ponto, parabéns, porque é muito difícil a gente não se incomodar, a gente não se irritar. É um processo, né, mas é possível a gente alcançar isso, essa aceitação incondicional, essa aceitação plena, né, aceitar o outro como o outro realmente é. E fazer a nossa parte, faça a sua parte, porque eu tenho certeza que lá na frente os seus filhos vão perceber que você fez a sua parte. Não precisa da gente falar nada com os nossos filhos. Eles vão crescer e vão perceber por eles mesmos. Não estou aqui dizendo que ele vai perceber que um é bom e o outro é ruim. Não é isso. Mas ele vai perceber as diferenças, ele vai perceber que ele tem pai e mãe diferentes, que cada um vai lidar de uma forma com ele, com as situações do dia a dia dele. Então faça o seu papel, faça o seu no seu lugar. E não nutre dentro de você essa raiva, esse rancor. Não nutra, porque isso vai acabar com você, de verdade. Então, cuide-se, procure um espaço para você falar, procure alimentar a sua mente de bons conselhos, de boas palavras, de boas motivações para você seguir o seu caminho aí de mãe, de mulher, divorciada, que a gente está falando aqui que não é fácil, mas que é possível. E você não está sozinha. Se você quiser continuar essa caminhada, essa jornada aqui comigo, eu te peço, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo para saber que você veio aqui e deixa seu comentário também, eu vou adorar compartilhar com você. Um beijo no seu coração. Tchau!